Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é a atualização do regulamento interno e da convenção do condomínio. Os nossos convidados de hoje são recorrente no programa, Dr. Miguel Zain, advogado, especialista em condomínios, presidente da Comissão de Direito Condominial do Mato Grosso. Seja muito bem-vindo mais uma vez. É uma honra. E doutora Regina Prado, síndica profissional e advogada. Seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite. Doutor Miguel, queria explicar primeiro qual o papel da convenção do condomínio e do regulamento, que na verdade, segundo a legislação, regimento interno, né, que é tratado. Queria que você explicasse para a gente qual o papel desses dois documentos. Bom, a convenção eu digo assim sempre, que é o documento mais importante dentro de um condomínio. É praticamente falando para os síndicos, é a certidão de nascimento daquele empreendimento. Ele vem definido no artigo 1334 do Código Civil e lá vem especificado a competência legislativa dele. Como, por exemplo, a cota proporcional, é ali que trata, a forma de administração, as sanções que são aplicadas, as multas nos condôminos, os quóruns das assembleias, a forma de cobrança, tudo vem neste documento. É um documento importantíssimo. Ele baliza o dia a dia da gestão do condomínio, né? Sem dúvida. Né? Lembrando que para a formação deste documento, ele tem que ter um quórum específico de 2/3, né? Para sua atualização, também tem que ser 2/3. Exatamente, para atualizar também 2/3. Regulamento interno. Qual é o papel do regulamento interno? Bom, o regulamento interno, como quer seja, ou o regimento interno que está na lei, sim, o próprio nome já diz, ele para reger internamente o uso das áreas comuns. Como que eu vou utilizar o salão de festa, qual a utilização, até que horas eu posso fazer o barulho, o uso da piscina, o uso da quadra poliesportiva, enfim, toda essa regulamentação está no regimento interno. Quórum para alteração? Tanto para a confecção, para você confeccionar o quórum simples de 50% mais um. Presentes em assembleia. Presentes em assembleia. Regina, você passou recentemente por uma alteração de um regulamento interno num condomínio de grande porte aqui em São Paulo. Queria que você contasse um pouco a sua experiência e o porquê que vocês decidiram fazer essa alteração. O condomínio tem quanto tempo já? O condomínio tem 5 anos e o regulamento ele veio de uma certa forma imposto, né? Por conta de um síndico não profissional, sem experiência, foi acolhido. E com o tempo, conforme foi sendo habitado o condomínio, a gente foi verificando que não se adequa às pessoas que moram, que ocupam o condomínio. Então, algumas regras tinham que ser alteradas, né? A gente tinha que trazer a realidade daquela convivência às regras internas, para que se consiga cumprir de uma forma mais tranquila e sociável para os condôminos as regras Algum internas. exemplo de mudança? Por exemplo, uma coisa que tem mudado aí até com a jurisprudência é a forma de você tratar o cão. Os cães, todo o regulamento interno ou regimento, está dizendo que você tem que carregar o seu cão no colo até um determinado local ou em recipientes adequados. Sim. Tem hoje modificado, porque hoje o cachorro é considerado um membro da família. Né? E alguns cachorros são maiores e ele já vem para o condomínio com aquela família. E não como tem nem carregar um cachorro? Então, é mais fácil o cachorro carregar o dono. É verdade. Então, assim, a gente adotou maior rigor na forma que o condômino transporta o seu cão, né, em relação aí à sujeira do cão, e menor rigor em relação ao tratamento com o animal.
Então, hoje ele pode ir pelo chão, desde que pelo elevador de serviço, pelo caminho Desculpa adequado. interromper, vocês fizeram nesse caso uma adequação, na verdade, segundo a jurisprudência, segundo o entendimento do jurídico do que é adequado, que estava contra o regulamento interno de vocês. Isso, e a atualidade mesmo, né? A evolução. Hoje Sim. o cachorro está presente em grande parte das famílias e precisava ter um direcionamento, porque o pequenininho tinha aqui no colo e o grande não conseguia ir. Então, já não conseguia fazer cumprir o regulamento. Estava Doutor Miguel, inadequado. o ideal é a gente passar para o processo de atualização do regulamento interno com uma certa periodicidade, realmente para a gente poder se adequar à mudança tanto legislativa que existe, como as mudanças comportamentais das pessoas que moram em condomínio? Veja bem, Ricardo, o direito e os costumes, o direito advém dos costumes, né? As pessoas passam a ter um determinado costume, nasce a norma através dos costumes e até mesmo da jurisprudência. Nasce a norma. E essas normas, com o tempo, elas vão ficando defasadas. Eu vou te citar 2 exemplos aqui. O novo Código Civil, que entrou em vigência em 2002, ele já está sendo questionado em 2 quesitos pela jurisprudência. A questão fracionária para as coberturas, já há jurisprudência, entendendo de forma diferente da lei, e a questão da exclusão do condômino antissocial. A lei nossa prevê somente a multa 10 vezes a cota. E a jurisprudência, A jurisprudência já está admitida. Então, isso demonstra que o direito é dinâmico. Então, se a lei ela muda com a jurisprudência, por óbvio também as leis internas dentro dos condomínios têm que mudar. As convenções, os regimentos internos também. Eu achei interessante até o que a Regina tocou nesse ponto, questão dos animais. Os animais hoje eles têm uma classificação no direito civil como uma propriedade. Ele é tratado em direito das coisas. Em coisas você tem os bens móveis, imóveis e semovente. Há um movimento na Europa e, sobretudo, já há um projeto de lei aqui no Brasil, aonde os animais vão passar a ser passível a ter direitos também dos animais. Então, eles vão sair dessa classificação de coisas e vão passar a ser passível de direito. Ou seja, ele vai ser tido como um agregado à família. Então, tem que se ter um tratamento diferenciado. E não dá mais para seguir um regulamento interno que trata ele de uma forma diferente, né? Sem dúvida. Essa forma levar um cachorro hoje, um labrador, um golden no colo é praticamente impossível, né? Ainda mais uma mulher, né? Teve um caso específico com relação a esse que a Regina citou, aonde um determinado regimento interno exigia isso. E o condômino recorreu ao judiciário e ele teve ganho de causa, porque é um ato vexatório você impor ao condômino que carregue o tamanho do animal no colo, né? Perfeito. Regina, eu queria que você falasse como foi o processo, como que vocês decidiram, aí vocês fizeram uma pré-assembleia, fizeram um trabalho antes para chegar na assembleia só e aprovar, como foi esse processo de alteração do regulamento interno? Então, eu tenho por hábito, assim, no exercício da sindicatura, de ter muito contato com o condômino. Eu falo muito com o condômino, seja por WhatsApp, seja pelos nossos relatórios, por e-mail. E eu estou sempre buscando neles, além do que tem em mim, qual a mudança que a gente precisa, né? Quais são as maiores reclamações naquele condomínio, o que está precisando mudar. E partindo disso, eu comecei a falar, a gente precisa ir na assembleia, vocês precisam descer, eu quero mudar o regulamento, eu quero trazer mais benefício aí na convivência. E eu fui falando bastante disso com as pessoas. Partindo disso, eu peguei uma assembleia que as pessoas costumam ir bastante, que é sorteio de vagas, e colocamos a alteração do regulamento interno. Mas como foi o processo para chegar ali na assembleia, você aprovaram a alteração? Sim, aprovamos várias. Mas como que foi o processo para chegar o que seria alterado? Nessa necessidade? Por exemplo, vocês alteraram, 10 itens, não sei, estou dando um exemplo. Como que vocês chegaram nesses 10 itens? Teve uma comunicação, se informaram antes para os moradores o que seria alterado para chegar no dia e só aprovar? Ou foi apresentado no dia todas as alterações? Queria entender um pouco do processo
até a chegada na Assembleia e a votação de aprovação ou não da mudança, da alteração? Então, eu abri um espaço de sugestão, né? Eu trazia tanto das reclamações recorrentes, quanto conversando com os condôminos e sempre sugerindo, isso a gente pode modificar, isso a gente pode trazer para uma Assembleia. Mas o contexto específico mesmo foi apresentado perante a Assembleia. Na Assembleia. O contexto e a votação? Foi bastante tranquila. Era anseio mesmo, precisava mudar. Muitos Já era itens. meio que uma posição geral do condomínio como um todo. Sim. Doutor, interessante fazer com o advogado, né? Essas alterações, para você não ter nenhum tipo de problema e contra alguma parte legal que você não tem conhecimento. Por exemplo, vamos dizer, no caso aqui a gente tem uma síndica que é advogada, mas em muitos casos nós temos síndicos que não são advogados e não conhecem a fundo a lei, e aí você também pode ter algum tipo de problema aprovando algo que não é legal, por exemplo. O artigo 1347 do novo Código Civil, ele trouxe, sobretudo, a profissionalização para esse nicho do mercado. Quando ele admite um síndico não morador para administrar, isso é texto legal, ele pressupõe que esse administrador seja um profissional. Por óbvio, um profissional ele tem que estar rodeado por profissionais, ele tem que ter uma boa administradora profissional que entenda do e-social e outras coisas mais, ele tem que ter sim uma assessoria jurídica, um advogado que entenda sobretudo de direito condominial, ele tem que ter um engenheiro que entenda das normas, né? Então, respondendo a tua pergunta, por óbvio tem que ser sim, através de uma assessoria jurídica que vá ajudar o síndico a orquestrar a mudança que tem um quórum muito apertado, né, a convenção de 2/3 e o regimento interno de 50% mais 1. Só fazendo um adendo Lógico. em relação à necessidade do advogado, eu sou advogada, atuo em condomínios e sou síndica. Sim. Mas eu não faria uma alteração sem consultar o jurídico. Nós temos um jurídico externo. Mesmo sendo advogado? Sendo advogada. Tudo que eu fiz foi consultando o jurídico e a administradora, inclusive. Até porque a função do síndico ela é muito complexa. Então, você não consegue fazer tudo sozinho, não dá. Mesmo sendo advogado, mesmo o contador, o contabilista, o administrador, ele não consegue fazer tudo sozinho. Agora, a parte jurídica, ela é de extrema relevância, porque se não for adequado, qualquer condômino anula. E assim, por mais que você seja advogada, né, 2, 3 advogados podem pensar melhor que um, né? Eu acho que o envolvimento de outras pessoas, a troca, dos conceitos, eu acho que isso é importante. Eu vou chamar um quadro que é o Síndico de Sucesso. Eu vou deixar, eu quero falar sobre convenção, sobre quando mudar a convenção, como mudar a convenção, porque é um pouco mais complexo, o trabalho prévio que a gente pode realizar, porque muita gente tem essas dúvidas de quando mudar e se tiver que mudar, como conseguir mudar. Vocês vão responder isso no segundo bloco. Olho na tela, Síndico de Sucesso. Eu sou o Thiago Pereira de Souza, sou síndico profissional e atuo no bairro da Barra Funda, na cidade de São Paulo. Bom, eu residia em um condomínio que estava com diversos problemas financeiros decorrentes de uma gestão um pouco conturbada e para tentar solucionar, acabei me candidatando a síndico morador do condomínio e ao longo de 2 anos nós conseguimos tirar o condomínio da falência e entregar ele com saldo positivo. O auditor que fez a auditoria das contas do condomínio à época, ele me indicou, falou assim, poxa, você tem um perfil para ser síndico profissional, né, tendo em vista o trabalho que você fez aqui, pensa nisso daí. Eu acabei acatando o conselho do profissional e aqui estou hoje atuando profissionalmente, já na minha segunda gestão nesse condomínio. O condomínio não pode ficar sujeito a um síndico que atua entre tentativas e erros. Precisa de um profissional que esteja qualificado e que tenha condições de tomar as decisões corretas. O curso de síndico profissional me auxiliou muito na gestão operacional do condomínio, principalmente com relação à elaboração e execução do plano diretor do condomínio. Para ser um síndico eficiente, é necessário que se tenha paciência, transparência e atue muito com a comunicação no condomínio.
Bom, estamos de volta. Já deixei as perguntas para vocês para a gente falar sobre convenção. Vocês vão responder para mim no segundo bloco. E você que está em casa, sexta-feira terá esclarecimento sobre alteração da convenção do condomínio. Como realizar e quando realizá-la. Até sexta-feira.